Olá, alunos do Colégio Darcy Ribeiro, tudo bem com vocês? Alunos do oitavo ano, nós estamos aqui com um tema novo chamado complemento nominal. Então vem comigo, mas para você assistir essa aula, pegue seu caderno e vai acompanhando, ok? Vamos lá então comigo? Isso aí! Olá! Quando falamos de complemento nominal, eu estou falando de uma palavra que precisa de um complemento. Quando eu falo em objeto direto ou indireto, eu estou falando de um verbo que precisou de complemento. Então, quando eu digo assim, Cláudia gosta de balas, se eu disser Cláudia gosta, eu vou precisar do complemento de balas. Então, o verbo precisa do complemento. Ele não tem sentido completo. Mas existem algumas palavras que não possuem sentido completo. E aí elas vão precisar do complemento. Então, o que que é o complemento? É o termo. O que que é o complemento? É o termo que completa o sentido do nome. Que nome que eu tenho? Que pode ser um substantivo, adjetivo, advérbio. E ele é ligado por meio, que isso aqui é importante, da preposição. Então, toda vez que eu tiver um complemento nominal, eu terei a preposição. Terei um complemento nominal, terei a preposição. Então, o que que é o complemento nominal? É o termo que completa o sentido de um nome. Esse nome não tem sentido completo. Vamos ver o exemplo. A lembrança do passado martelava na minha cabeça. Então, eu tenho lá, ó, olha, eu tenho o verbo martelava. Vamos ver o sujeito, lembrança do passado. Se eu vier aqui e tirar a palavra passado e só deixar a palavra, o substantivo lembrança, a lembrança martelava-me na cabeça. Aí você vai ficar, que lembrança? Lembrança de quê? Essa palavra que está aqui, este substantivo, ele não tem sentido completo. Então, ele precisa de um complemento nominal para completar a ideia, para dar uma ideia completa. Por isso é que eu tenho do passado. Então, do passado aqui é o meu complemento nominal. Ele completa o sentido da palavra lembrança. Lembra que eu falei com vocês que ele traz a preposição? Então, aqui está a preposição. Então, o conceito de complemento nominal é uma palavra que completa o sentido do nome. Esse nome pode ser o quê? Pode ser substantivo, adjetivo e advérbio, ok? Muito bom. Agora vamos ver o complemento nominal. Complemento nominal quando você completa o sentido de um adjetivo. Então vamos analisar essa frase aqui. A escrivaninha de meu pai vivia cheia de livros. Sujeito: a escrivaninha de meu pai. Predicado: vivia cheia de livros. O meu objeto de estudo aqui é a palavra, é o adjetivo cheia. Se eu vier aqui e tirar isso aqui de livros e colocar só assim, ó, analisa comigo. Se eu colocar assim, a escrivaninha do meu pai vivia cheia. Você vai dizer assim, cheia de quê? Então, essa palavra cheia aqui, esse adjetivo, ele precisa de complemento. O que quer dizer que de livro está completando o sentido do adjetivo cheia. Então, de livros será o meu complemento nominal. Por que que é o complemento nominal? Porque ele completa o sentido de um nome. Esse nome aqui é o meu adjetivo, ok? O complemento nominal também pode completar o sentido de um advérbio. Vamos analisar a frase aqui? As pessoas de boa índole agem favoravelmente a seu próximo. Então vamos ver, vamos dividir aqui, ó.
Sujeito, pessoas de boa índole. Predicado, agem favoravelmente a seu próximo. Aqui, se eu vier aqui o mesmo exercício e retirar a seu próximo e colocar só pessoas agem favoravelmente, favoravelmente vai ficar precisando de complemento. Então, esse trecho aqui, a seu próximo, está completando o sentido da palavra favoravelmente, que é nome. Então, a seu próximo é o meu, a seu próximo será o meu complemento nominal do advérbio favoravelmente. Entendeu? Então, o complemento nominal, ele trabalha com a ideia de completar o sentido de um nome. Sempre virá com uma preposição. Ele virá precedido de uma preposição. Então, se eu estou numa oração e tenho que localizar o complemento nominal, eu posso, a partir de observando na oração onde tem preposição. Aqui eu tenho a e tenho D. Só que esse D aqui, ó, pessoas não precisa de complemento, tá? Não precisa, porque pessoas têm um sentido completo. Agora, o advérbio favoravelmente, ele precisa de complemento. Então, a seu próximo é o complemento nominal de favorável. Aqui nesse quadro, nós temos quando que o verbo vai se tornar um adjetivo ou um substantivo, no caso é um substantivo, e ele vai ter um adjunto. Por exemplo, o verbo amar. Eu amo você, eu amo, aí você vê que ele precisa do complemento. Agora, quando esse amar, ele passa para outra classe gramatical aqui, é o substantivo, eu digo amor ao próximo. Quer dizer que ao próximo é o complemento nominal de amor. Verbo voltar, aqui ele é verbo. Olha o que acontece, volta, substantivo. A casa do pai é o complemento nominal desse substantivo aqui. A mesma coisa, ó, regressar, regresso. Aula, complemento nominal de regresso. Respeito aos mais velhos. Respeito a quem? Aos mais velhos. Complemento nominal que está completando o sentido do substantivo respeito aqui. Eu tenho obediência às leis. As leis, complemento nominal que completa o sentido do nome. Remessa de lucros. De lucros. Completa o sentido do nome remessa. Resistência ao medo. Ao medo. Completa o sentido da palavra resistência, que é o nome. Confiança na justiça. Na justiça. Completa o sentido da palavra confiança. De amor. Completa o sentido da palavra necessidade. Eu coloquei aqui do lado para vocês perceberem que a palavra, dependendo da posição que ela esteja, ela pode, dependendo da situação que ela pode, ora ser um verbo, ora ser um substantivo. Tá? Então, vocês precisam observar isso. Quando eu estou falando de complemento nominal, ó, eu estou falando do nome, eu não estou falando do verbo, ó. Respeitar, respeito, obedecer, obediência, remeter, remessa, resistir, resistência, confiar, confiança, necessitar, necessidade. Aqui, se eu estivesse aqui fazendo uma frase, eu estaria falando sobre objeto direto e indireto. Aqui eu estaria falando de objeto direto ou objeto indireto, porque eu estou completando o sentido do verbo. Mas como eu falo nome, amor, eu vou ter um complemento nominal,
Então, toda vez que eu completo o sentido de um nome, esse termo vai ser chamado de complemento nominal. Tudo bem? Que bom que vocês entenderam. Assistam com cuidado. Todo complemento nominal tem distinção, diferença entre você ter um objeto indireto e um complemento. Bom, isso aqui, o complemento vai completar o sentido de um nome. Nome. O objeto, ele vai completar o sentido do verbo. Os dois vão trabalhar com preposição. Um completa o sentido do nome e o outro completa o sentido do verbo. Então, vamos ver aqui, eu tenho que ver a classe gramatical do termo antecedente. Ó. Confio. Confio aqui, a classe gramatical é um verbo. Tenho confiança. Confiança aqui é um nome, né? Um substantivo, nome, tá? Então, nesse caso aqui, ó, aqui em você vai estar completando o sentido do verbo, então ele vai ser um objeto indireto, ok? E aqui ele está completando o sentido do nome, ele vai ser o complemento nominal. Duas coisas que vocês têm que observar, olha. Primeiro eu tenho que observar aqui, antes de falar que é complemento nominal ou objeto direto, a classe gramatical do termo que está precisando de complemento. Aqui é verbo, aqui é um nome. Podem ver que eu tenho a mesma terminação, ó, em você, ó, em você e em você. Mas aqui ela vai ser objeto indireto, porque ela está completando o sentido do verbo. Aqui ela vai ser complemento nominal, porque ela está completando o sentido do nome. Então, eu tenho que observar qual é a classe gramatical. É verbo, é substantivo, é adjetivo, é advérbio? Isso eu tenho que observar, ok? Outro exemplo, ó. Necessito de você. Necessito aqui é um verbo. Tenho necessidade, aqui eu tenho um nome. Então, o que que acontece? Esse aqui vai ser classificado como objeto indireto. Olha aqui a preposição, ó. Objeto indireto. Por que um objeto indireto? Porque ele completa o sentido do verbo. E aqui ele vai ser complemento nominal, porque ele completa o sentido do nome. Aqui é necessidade. Entendeu? Um completa o sentido do verbo, objeto indireto. O outro completa o sentido do nome, complemento nominal. Todos dois têm a preposição. O que vocês vão fazer? Exercício que já vai ser postado junto com essa aula. Vocês vão fazer o exercício no caderno. Qualquer coisa, vocês falem comigo, ok? Muito obrigada pela atenção.